experiência pessoal. Quando no ano de 2017 nós estivemos representando a CNBB na audiência pública para discutir a DPF que tentava invalidar os artigos do Código Penal referentes ao aborto em caso de estupro, vida da mãe, etc. Assim que eu terminei a minha fala, em que eu mencionei, né, a questão do ativismo, que eu disse que toda aquele seminário estava organizado para justificar o ativismo que iria acontecer posteriormente, né? Imediatamente a ministra que estava dirigindo o seminário, que era, se não me falha a memória, a ministra Rosa Weber, disse: olha, na verdade, o Poder Judiciário não age provocado. Aliás, ele não age a não ser quando provocado, né? De fato, o Poder Judiciário é um poder inerte. Ele não age de moto próprio. E ela dizia: o Poder Judiciário não age de modo próprio, portanto, não existe ativismo no Poder Judiciário, né? E aí, infelizmente, ela cometia assim, uma falácia retórica, porque o ativismo judiciário existe. Ele é uma escola de interpretação do direito. E no fundo é sobre isso que eu gostaria de falar aqui essa noite. Porque a maior parte das pessoas não percebe a seriedade da questão. E o porquê nós precisamos fazer alguma coisa a esse respeito. Ora, quando nós falamos da filosofia do direito, nós poderíamos dizer que existem 3 grandes fases nas correntes de interpretação do direito. A primeira é o chamado justnaturalismo. O que é o justnaturalismo? É a corrente que enxerga um fundamento natural para o direito. Ora, existe um tipo de justnaturalismo mais forte, que é aquele que repousa sobre a ideia de que Deus é o autor da natureza. E que, portanto, existe uma lei eterna, que é a própria lógica de que Deus constituiu o universo em analogia com a segunda pessoa da Trindade, com o Verbo, e que nos constituiu como seres humanos como intérpretes, ou seja, nós somos capazes de conhecer racionalmente a lei eterna. E por isso existe a chamada lei natural. A lei natural, na verdade, não é outra coisa senão isso: a participação da criatura racional, do ser humano, na lei eterna, uma vez que ele pode conhecê-la racionalmente. Então, ele mede racionalmente todas as coisas e percebe a lógica intrínseca que está presente nelas. Ora, com a reforma protestante, quebrou-se a unidade espiritual do Ocidente. O Ocidente era guiado espiritualmente pela Igreja. Com a reforma, esse guiamento foi profundamente ferido, e a consequência disso é que, por causa das guerras de religião que aconteceram na Europa, surgiu a teoria do Estado laico. E, juntamente com a teoria do Estado laico, surgiu a teoria do justnaturalismo bem naturalista, ou seja, uma espécie de lei natural
que não pressupõe Deus, que não tem Deus como ordenador. O que eu poderia dizer, uma espécie de justnaturalismo um pouco mais rebaixado. Ele perde consistência, já não é mais Deus o fim último, que atrai todas as coisas para si, e a nós, racionalmente, e, portanto, a nossa razão interpreta, por assim dizer, a realidade e explica aos homens e cria preceitos para facilitar o cumprimento da lei, tanto da lei moral, quanto para que a sociedade inteira possa chegar ao bem comum, e assim por diante. Ora, acontece que nessa linha de degradação racional, que começou, na verdade, lá no século XIII, foi se minando a ideia de natureza humana. Porque os nominalistas, que eram filósofos escolásticos tardios e antecessores da modernidade, negavam a existência da essência. Então eles diziam que não existe essência, que a essência não passa de um nome, é tão somente um nome, que nós usamos para catalogar coisas parecidas. O que é oposto à filosofia tradicional, que sempre reconheceu a existência da essência. Embora a essência só exista nas coisas, ela existe realmente. Né? Então, os cachorros são cachorros realmente, eles pertencem à mesma espécie. Assim como os seres humanos são seres humanos realmente. Eles pertencem à mesma espécie. E, portanto, nós temos uma natureza humana comum. Nós não temos apenas indivíduos. Nós temos uma natureza humana compartilhada. Eles negavam isso. Eles negavam a existência da essência. E, portanto, a existência da natureza. De que há uma natureza compartilhada entre os entes. De acordo com a sua própria espécie. Ora, portanto, negando a existência da essência, e assim a existência da natureza, já não tinha mais sentido em falar de justnaturalismo. Um direito natural. Então, foi se criando aquilo que é a segunda grande corrente de interpretação do direito, que nós chamamos de positivismo. O positivismo, ele inclusive tem esse nome por causa da norma positiva, da formulação da lei escrita, tal como ela verbalmente está posta. O justnaturalismo dizia, não existe uma natureza. Aliás, o justnaturalismo dizia, existe uma natureza e essa natureza é a base do direito. O positivismo abraçou a ideia de que não existe uma natureza, ou se existe, nós não podemos conhecê-la, e a base do direito é apenas o texto da lei. É tão somente o texto da lei. E, portanto, o positivismo jurídico se apega ao texto, à norma tal como está escrita, à interpretação, digamos, legalista da norma, mas legalista entendida em termos literais mesmo, verbais. A interpretação do texto da norma tal como ele aparece diante dos olhos. Ora, acontece que no século XIX e sobretudo no século XX, surgiram pessoas que criaram leis absurdas, leis que justificaram, por exemplo, genocídios, leis que justificaram ditaduras, leis que justificaram totalitarismos. Então, depois de tamanho abuso da força da lei, então começou a surgir aquilo que se chama no direito de pós-positivismo.
sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Pós-positivismo, ou seja, nós não podemos mais ficar circunscritos ao texto da lei. Nós precisamos interpretar a lei a partir de princípios mais altos que não estão no seu próprio texto. Caso contrário, nós podemos cometer absurdos. Né? Ora, no direito antigo, justnaturalista, o que impediu o homem de cometer absurdos do ponto de vista da interpretação do texto da norma era justamente a noção de natureza. Ou seja, tal ou qual coisa é imoral porque não corresponde à natureza humana, não corresponde à essência do homem. Então, não havia um poder ilimitado da norma da lei. Acontece que, abandonada a ideia de natureza, então, efetivamente, a lei ela perdeu, digamos, os seus limites. Você pode criar qualquer tipo de lei que você, inclusive, não precisa justificar racionalmente do ponto de vista de que haja uma norma vinculante para a nossa liberdade dada pela realidade como tal. Ora, o pós-positivismo, ele pretendia resolver o problema dos abusos da lei, mas, ao invés de resolver o problema do abuso, na verdade, o que ele faz é agravá-lo infinitamente. Por quê? Ao invés de fazer a lei descansar num referencial objetivo, ela tira o referencial objetivo e joga esse referencial para princípios que, como nós vamos ver daqui a pouco, são totalmente arbitrários. Né? Quer dizer, ao invés de resolver o problema, o que o positivismo faz, o pós-positivismo faz, é agravá-lo de maneira praticamente ensandecida. Ora, dentre as correntes pós-positivistas no direito, então nós temos o chamado ativismo judicial. É uma corrente que existe. Né? E o ativismo judicial, na verdade, ele parte da ideia de que o poder judiciário, né, ele tem que ser redefinido em função das omissões do poder executivo e do poder legislativo. Né? Ou, por exemplo, quando o poder executivo ou o poder legislativo não se pronunciaram a respeito, então o poder judiciário ele teria o direito, digamos assim, de avançar nas suas prerrogativas, assumindo um protagonismo para interpretar a Constituição. Vocês sabem que os Estados democráticos de direito, eles são chamados assim porque eles são regidos por uma Constituição. A Constituição é a lei máxima de um país e a lei que regula as outras leis. Né? Ora, mas os Estados democráticos de direito, eles são constituídos por Supremas Cortes que têm a função de ser cortes constitucionais. Ou seja, cortes que interpretam a Constituição quando a Constituição não é suficientemente clara. Ou quando, por exemplo, existe uma controvérsia na interpretação dos termos da Constituição. Ora,
O que diz essa corrente chamada ativismo judiciário? É que o Poder Judiciário ele não pode se curvar a, digamos, a norma tal como ela está escrita. Mas ele precisa assumir a responsabilidade de fazer com que a Constituição esteja continuamente sendo revisada, sendo reinterpretada, tendo um sentido aberto para, digamos assim, protagonizar um tipo de progressismo no direito, para que a Constituição não fique, digamos assim, congelada nos termos do passado. É muito interessante isso, né? Porque, num primeiro momento, nós até podemos entender isso, porque, de fato, quando uma Constituição é promulgada, nem todas as situações estão previstas nela, né? Inclusive, para validar o texto constitucional, você precisa ter um poder legislativo que tenha a responsabilidade de criar leis de acordo com a Constituição, ou até de ajustar a Constituição através de emendas, a fim de que a Constituição possa ser efetivamente aplicada, ela seja coerente consigo mesma. Acontece que o ativismo ele entende que esta função ela tem que ser assumida pelo poder judiciário. Ela não pode estar na mão do poder legislativo. Por quê? Porque o poder legislativo é eleito. E como o poder legislativo é eleito, ele tende a cumprir sempre a vontade da maioria. E a vontade da maioria, segundo o que eles dizem, muitas vezes ameaça o direito dos indivíduos. Então, por isso, o poder legislativo tem que ser o garante de que liberdades individuais ou de que o direito individual será preservado, digamos, da tirania da maioria. E, sendo assim, a função de atualizar os preceitos constitucionais, ele caberia mais ao Poder Judiciário, o qual assumiria um protagonismo, assumiria digamos, a dianteira sobre o Poder Legislativo. Isso do ponto de vista da teoria do direito, hein? É importante dizer isso. O que eu estou falando pode parecer muito forte, né? Alguém pode dizer, nossa, o padre Zé Eduardo está dizendo um negócio meio forte. Ele está dizendo que, segundo essa teoria, o Poder Judiciário ele precisa ir reformando a Constituição, ele precisa o tempo todo interpretando a Constituição e, por assim dizer, ele tem que meio que atropelar o Poder Judiciário, o Poder Legislativo. Ele tem que... poxa, mas e a democracia? Como é que fica? Porque existe uma cláusula na Constituição que diz que todo poder emana do povo. E que o povo é o poder constituinte originário. E que é o povo, em última análise, o poder soberano na nação. O povo é o supremo. Então, na verdade, quando o ativismo arroga isso para o Poder Judiciário, o que ele está fazendo é ameaçar a democracia através do excessivo protagonismo de um poder sobre o outro. Então você pode dizer, nossa, o que o padre Zé Eduardo está falando é forte. Pois é forte mesmo, né? Não é uma impressão, não, é muito forte mesmo.
E eu gostaria de pegar uns trechos de um livro do Ronald Dworkin, que é o teórico disso tudo. Ele é um dos teóricos disso tudo. Tem outros, tem o Alexis, tem outros, mas o Dworkin ele tem uma importância muito grande. Ele criou, no fundo, todo instrumental teórico para falar desse assunto. E, inclusive, a gente nunca tem tempo de ler os textos dele, de comentar. Gostaria até de fazer isso com muito mais largueza, mas isso é uma conferência dada no Congresso, não é um curso, né? Não dá para fazer isso aqui. Bom, então, há um livro do Dworkin chamado Levando os Direitos a Sério. Esse livro está publicado em português. O capítulo 5º, me parece que, para o nosso assunto, é o mais importante. É o capítulo em que ele fala das cortes constitucionais. Ele começa falando do presidente Nixon, nos Estados Unidos, que quando ele foi candidato, ele prometeu que iria nomear para a Suprema Corte homens que fossem, aqui ele coloca entre aspas, construcionistas estritos, né? Ou seja, eles seriam intérpretes da Constituição em termos muito positivistas. Ou seja, o texto da lei, a norma da lei, é aquilo que importa, né? Dizia o Nixon, segundo o Dworkin, esses homens aplicariam o direito como ele é, sem distorcê-lo ou dobrá-lo, para que se ajustasse às suas próprias convicções pessoais. Bom, ele diz, Nixon afirmou que sua oposição às decisões da Corte Warren sobre a dessegregação racial, bem como a outras decisões por ela tomadas, não se baseavam simplesmente em uma aversão pessoal ou política aos resultados. Argumentou que essas decisões violavam os padrões de decisão judicial que a Suprema Corte deveria seguir. Na sua concepção, a Suprema Corte estava usurpando poderes que, por direito, pertenciam a outras instituições, inclusive às diversas legislaturas dos estados, cujos sistemas escolares ele procurava reformar. Sem dúvida, Nixon não foi o único a sustentar esse ponto de vista. Já há algum tempo, a ideia de que a Suprema Corte tenha excedido os limites de sua autoridade legítima faz parte das atitudes conservadoras em geral. Nixon, Ford, muitos congressistas e deputados estaduais têm discutido sobre formas de limitar a autoridade da Suprema Corte através da legislação. Nixon, por exemplo, defendeu a promulgação de uma lei pelo Congresso que teria revertido decisões importantes da Suprema Corte. Então, vocês vejam que ele não está fugindo do problema. Ele está dizendo exatamente qual que é a acusação. A acusação que a Suprema Corte está avançando nas suas prerrogativas constitucionais. Está usurpando o poder legislativo. No caso aqui, o poder legislativo dos estados, inclusive. O que para os Estados Unidos é um negócio simplesmente absurdo, porque o federalismo é muito mais forte. Abaixo, o Dworkin diz, preste atenção, esses textos que eu estou pegando, eles são vão diretamente ao ponto. A teoria constitucional em que se baseia nosso governo não é uma simples teoria da supremacia das maiorias. A Constituição, e particularmente a Declaração de Direitos e Garantias, destina-se a proteger os cidadãos ou grupos de cidadãos contra certas decisões que a maioria pode querer tomar, mesmo quando essa maioria age visando o que considera ser o interesse geral ou comum.
Então, o que ele está dizendo é que a própria Constituição protege indivíduos contra a maioria, quando a maioria alega estar procurando o bem comum da sociedade. Algumas dessas restrições constitucionais assumem a forma de regras bastante precisas, como a regra que exige um júri, no caso de processos criminais federais, ou talvez a regra que proíbe o Congresso Nacional de restringir a liberdade de expressão, a emenda 2, a famosa emenda 2, né? Mas outras restrições assumem a forma daquilo que frequentemente se chama de padrões vagos, como, por exemplo, o dispositivo que determina que o governo não poderá negar a nenhum indivíduo o processo legal, justo ou a igual proteção perante a lei. Essa interferência na prática democrática exige uma justificação. Os redatores da Constituição presumiram que essas restrições poderiam ser justificadas através de um apelo aos direitos morais que os indivíduos possuem contra a maioria. Direitos que, afirma-se, disposições constitucionais, tanto vagas como precisas, reconhecem e protegem. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os redatores da Constituição americana pressupunham que existiam certos deveres morais, ou direitos morais, que ele chama aqui, que estão acima do texto da Constituição. E que, muitas vezes, quando um direito moral do cidadão estiver em choque com a maioria, com o texto da Constituição, com as leis já promulgadas, etc., aqueles direitos morais prevalecem sobre a lei. Então, o conceito de direito moral aqui, para o Dworkin, é muito importante. Porque ele está pressupondo que existe um princípio mais alto que o texto da lei, mas esse princípio não está na natureza, não está na realidade, assim. Não é um princípio objetivo. Esse princípio, nós vamos ver daqui a pouco, é de outra natureza, ou seja, ele apenas aqui está afirmando que existem princípios que estão acima da lei e que eles precisam ser garantidos, né? Bom, vamos um pouquinho adiante. Ele diz o seguinte: valeria a pena ler cada linha disso aqui com muita calma, mas eu vou direto ao ponto, né? Ele diz assim: além disso, uma vez colocada a questão sobre essa perspectiva, somos capazes de avaliar essas pretensões concorrentes sobre políticas livres da confusão imposta pela noção popular de construção estrita. Com esse objetivo em mente, quero agora comparar e contrastar duas filosofias muito gerais acerca do modo como os tribunais devem decidir problemas constitucionais difíceis ou controversos. Designarei essas duas filosofias pelos nomes que lhes são atribuídos na bibliografia jurídica. Os programas do ativismo judicial e da moderação judicial. Embora venha ficar claro que esses nomes são, sob certos aspectos, desorientadores. Então, veja, é ele que está apresentando aqui o ativismo judicial. Então, quando o pessoal finge que não existe ativismo judicial, ou que ele finge, quando o pessoal finge assim, ele diz assim, não, a Suprema Corte, ela não age de modo próprio, ela age provocada, então ela não é ativista. Essa é um tipo, essa alegação, é uma desconversa, é só isso.
Mas quem entende de direito sabe que isso realmente é uma escola de interpretação do direito. Isso existe. O Dworkin está falando isso aqui. Ele diz: o programa do ativismo judicial sustenta que os tribunais devem aceitar a orientação das chamadas cláusulas constitucionais vagas, no sentido que descrevi, a despeito das razões concorrentes do tipo que mencionei. Então, essas cláusulas vagas são essas que são superiores, que elas não estão incluídas explicitamente no texto da lei. E elas são vagas justamente para poderem ser exploradas a fim de que o Poder Judiciário possa exercer o seu ativismo. Continua ele. Devem desenvolver princípios de legalidade, igualdade e assim por diante. Revê-los de tempos em tempos à luz do que parece ser a visão moral recente da Suprema Corte e julgar os atos do Congresso, dos Estados e do presidente de acordo com isso. Vocês estão entendendo? Vejam que coisa, assim, violenta, grave isso aqui, que ele está dizendo. Ele está dizendo que esses princípios vagos, esses princípios morais vagos, eles devem desenvolver, eu vou reler, eles devem desenvolver princípios de legalidade, igualdade e assim por diante. Assim por diante? O que significa assim por diante para um autor de teoria do direito? Quer dizer, isso não tem limite, né? Então, legalidade, princípios de legalidade, princípios de igualdade, eles têm que ser desenvolvidos. E ele diz: revê-los de tempos em tempos à luz do que parecer ser a visão moral recente na Suprema Corte. E julgar, a partir disso, os atos do Congresso, dos Estados e do presidente. Vocês vejam, então o que ele está dizendo é o seguinte: as cortes constitucionais, elas têm princípios que eles não estão mais, eles não estão explícitos na lei, são vagos, são propositalmente vagos. E elas têm que, o tempo todo, reformar esses princípios de acordo com o que parecer moral. Moral aqui não significa moral do ponto de vista tradicional da palavra moral, né? Moral do ponto de vista daquilo que atualmente se julga ser um princípio de igualdade, de autonomia, que, digamos assim, os movimentos progressistas vivem alegando. Então, por exemplo, hoje há um apelo muito forte pelo chamado direito de escolha, pro-choice, contra o direito da vida, o direito pela vida, pro-life. Bom, então aqui nós temos uma controvérsia. Pro-choice versus pro-life. Quem é que tem razão? Bom, então, para resolver essa controvérsia, que é espinhosa, nós precisamos transcender a lei, e precisamos atingir princípios mais altos. Então, por exemplo, o princípio da igualdade. Então, só a mulher fica grávida, o homem não fica grávido. Portanto, num ato de violência sexual, a mulher tem um bebê na barriga, ela tem uma vida na barriga. Mas a lei, ela precisa garantir que a mulher tem o direito de autodeterminação sobre o seu corpo. Ora, esse direito de autodeterminação sobre o corpo, ele está na Constituição? Não, não está. Aonde ele está? Ele é um princípio muito mais alto. Ele é um princípio tão alto que, inclusive,
é, as universidades, os grupos de apoio às mulheres, os grupos feministas, as organizações não governamentais, a Organização das Nações Unidas, o Fórum Internacional de Davos, sei lá o quê, né? Instâncias internacionais fazem um coro gigantesco para dizer, olha, existe um direito à liberdade. O feto é um invasor. Ele entrou para estragar. Então, o direito da mãe à sua própria vida, à sua própria liberdade, à sua própria autodeterminação, prevalece sobre o direito do feto de viver. Portanto, a Constituição, ela precisa ser alargada a fim de atender a essa requisição moral atual. Porque atualmente a requisição moral atual é sensível à igualdade que as mulheres e os homens precisam ter. É sensível ao direito de autodeterminação que a mulher tem pelo seu corpo, que é o mesmo que o homem tem. Só que ele não fica grávido, só a mulher engravida. Vocês estão percebendo como é que funciona a retórica do ativismo? Funciona desse jeito. Então, você tem, digamos assim, instâncias até internacionais que vão definindo uma nova, entre aspas, moral, em função da qual as constituições precisam ser interpretadas, e assim você não vai pelo direito, digamos assim, tal como ele é definido pela lei. Você burla a lei, segundo eles, não burla. Segundo eles, a lei ela foi escrita de tal modo a deixar lacunas a serem exploradas posteriormente. Né? Então, eles fogem disso, dizendo que não há nenhum tipo de trapaça. Né? Bom, é claro que, na perspectiva deles, como eles aderiram a todos os métodos desconstrucionistas, os métodos revolucionários que se valem de dispositivos verbais, então é claro que para eles então o texto em si é apenas um amontoado de palavras que suporta as interpretações mais díspares quando elas estão na direção, digamos assim, progressista, né? Na direção de romper com a moral natural, na direção de romper com a família natural, na direção de romper com o direito à vida, e assim por diante, assim por diante. Né? Então, o texto, a partir dessa visão desconstrucionista, que nada significa nada mesmo, tudo significa aquilo que você quer, o texto suportaria as interpretações mais díspares. Ora, vocês vejam a que ponto a coisa chega. Ele diz o seguinte: o argumento que apresentei é complexo e por isso desejo resumi-lo. Nosso sistema constitucional baseia-se em uma teoria moral específica, a saber, a de que os homens têm direitos morais contra o Estado. As cláusulas difíceis da lei de garantias, como as cláusulas do processo legal justo e da igual proteção, devem ser entendidas como um apelo a conceitos morais e não como uma formulação de concepções específicas. Portanto, um tribunal que assume o ônus de aplicar plenamente tais cláusulas como lei deve ser um tribunal ativista, no sentido de que ele deve estar preparado para formular questões de moralidade política e dar-lhes uma resposta. Vocês estão percebendo?
Então, ele está dizendo aqui que os tribunais têm que assumir essa sua função, a função de reformar mesmo as leis do Estado, contra o Estado, a favor dos indivíduos, das minorias e assim por diante. Né? Ele diz: o direito constitucional não poderá fazer um verdadeiro progresso enquanto não isolar o problema dos direitos contra o Estado e tornar esse problema parte de sua própria agenda. Isso conta como um argumento em favor de uma fusão do direito constitucional e da teoria moral, uma relação que, inacreditavelmente, ainda está por ser estabelecida. Isso é o que, dentro do vocabulário do Dworkin, ele chama de integridade. É quando o direito constitucional abraça essa perspectiva que ele chama de moral, que na verdade é a perspectiva das grandes fundações, né? As fundações que criam essas demandas todas, moralistas, esse moralismo de tipo revolucionário, né? Então ele diz que quando o direito constitucional abraça a teoria moral, então você tem integridade. E essa integridade é a base do novo direito constitucional que ele suporta aqui. É perfeitamente compreensível que os juristas temam a contaminação pela filosofia moral, particularmente pelos filósofos que falam sobre direitos, porque as nuances fantasmagóricas desse conceito assombram o cemitério da razão. Mas hoje dispomos de uma filosofia melhor do que aquelas que estão na lembrança dos juristas. O professor Rawls, que é um outro da mesma linha do ativismo, de Harvard, por exemplo, publicou um livro abstrato e complexo sobre a justiça que nenhum jurista constitucional poderá ignorar. Chama-se A Teoria da Justiça. Não é necessário que os juristas desempenhem um papel passivo no desenvolvimento de uma teoria dos direitos morais contra o Estado, assim como não foram passivos no desenvolvimento da sociologia e da economia jurídicas. Eles devem reconhecer que o direito não é mais independente da filosofia do que dessas outras disciplinas. Então vocês vejam, né, como ele está criando toda uma lógica para justificar uma teoria mesmo, uma teoria do direito, para justificar que a Suprema Corte atropele o poder legislativo. O problema qual que é? É que, infelizmente, as Supremas Cortes, elas não se limitam a isso, né? O ativismo judicial, quando ele avança, ele não avança só sobre o poder legislativo, ele avança também sobre o poder executivo. Né? Esse é exatamente o que o César Rodrigues Garavito explica no seu livro Cortes y Cambio Social. Como a Corte Constitucional transformou o deslocamento forçado na Colômbia. A Suprema Corte da Colômbia talvez seja uma das cortes mais ativistas que existem. Porque eles começaram não apenas a usurpar o poder legislativo, mas o próprio poder, o poder executivo. Né? Eu não vou... eu gostaria de ter tempo para ler aqui alguns trechos do Garavito, mas não dá tempo, já é tarde, eu preciso avançar aqui na nossa exposição. Então, vocês vejam. Então, nós estamos falando, e nós estamos falando assim gratuitamente. Nós estamos mostrando
como a coisa está justificada em termos de direito, né? De filosofia do direito. Ainda que de uma maneira breve, mas nós estamos mostrando exatamente isso. Ora, só que isso é um negócio simplesmente absurdo e extremamente revolucionário, porque, digamos assim, subverte a ordem das coisas. Quando a democracia moderna foi concebida na teoria dos três poderes, entendia-se que o poder judiciário é o mais fraco dos três. Por quê? Porque ele não tem a possibilidade de administrar o dinheiro, ele não é o poder executivo. Ele também não tem a possibilidade de convocar as forças armadas, ele não é chefe do exército. E ele não criaria leis, ele apenas julgaria de acordo com as leis criadas. Então, o poder judiciário estaria restrito, no caso das Supremas Cortes, a resolver impasses que apareceriam no texto da Constituição. Então, portanto, ele seria um poder altamente qualificado, mas um poder muito fraco, né? Porque, de fato, ele não tem o dinheiro e ele não tem o poder militar. Então, o que ele tem? Bom, não tem nada. E não tem mesmo. Isso é uma coisa importante, hein? Porque o ativismo judiciário ele só sobe porque, lamentavelmente, os legisladores e os governantes do Poder Executivo, eles se omitem. Para mim, o exemplo mais claro disso foi o que aconteceu quando o Renan Calheiros era presidente do Senado. O Supremo Tribunal Federal fez um julgamento em que dizia que ele, dadas as situações de corrupção alegadas, né, que tinham sido alegadas contra ele, ele deveria sair da presidência do Senado. Né? E aí ele disse, olha, eu não vou sair, e se quiser, vem aqui e tira. O que aconteceu? Na semana seguinte, a Suprema Corte retificou, disse, não, infelizmente, nós não queríamos avançar, nós não queríamos dizer exatamente isso que nós dissemos, né? Ou seja, naquele caso concreto, eu não entro no mérito da questão, tá? Eu, inclusive, nem sei. Naquele caso concreto, o que o presidente do Senado fez foi mostrar que a Suprema Corte não tem essa força toda que ela diz. Né? Ou que o ativismo judiciário lhe quer dar. Ora, mas, como sempre existe a possibilidade de um poder exceder as suas funções constitucionais, então essa possibilidade, por alguma eventualidade, se concretiza. No caso concreto, é porque você tem muitos membros do poder legislativo e também membros do poder judiciário com processos na Suprema Corte. Né? Então, fica uma situação em que a Suprema Corte ganha uma importância muito grande por causa da corrupção geral no Estado. Então, lamentavelmente, essa é uma realidade que, digamos assim, reforça a possibilidade de o Poder Judiciário avançar sobre os demais poderes. Mas isso, teoricamente, já estava previsto. Vocês sabem que o James Madison e o Alexander Hamilton escreveram essa obra chamada O Federalista, que na verdade é uma
é uma coletânea de ensaios que eles foram escrevendo para, digamos assim, respaldar a Constituição americana, que era promulgada naqueles tempos, né? Então eles foram escrevendo ensaios justamente para mostrar naquele contexto de fundação da América como deveria ser o governo. A teoria dos três poderes estava sendo concebida propriamente naqueles ensaios, ao menos do modo como posteriormente ela foi desenvolvida. E o Alexander Hamilton, ele diz no artigo 78 do Federalista que um poder judiciário, de fato, ele tem que ser o poder mais fraco. Justamente por isso, porque ele não tem o dinheiro que o Poder Executivo tem, também não tem o Exército, que o Poder Executivo, com autorização do Congresso, pode convocar, sendo que o Poder Executivo administra o orçamento de acordo com aquilo que o Congresso determina, e o Congresso é feito pelos representantes do povo, né? O Senado, o contrário, é feito pelos representantes das federações, dos estados. Eles representam os estados. Os parlamentares, os deputados, eles são deputados do povo. Então, eles que aprovam, digamos, o orçamento do governo, né? E também aprovam no caso de o governo tomar uma iniciativa militar. Isso no Brasil. Nos Estados Unidos, o Senado tem um poder, um protagonismo muito maior. O federalismo americano é mais forte do que o brasileiro, né? Nosso federalismo é um pouco moderado, digamos assim. Ora, mas ali no Federalista, o Alexander Hamilton, ele fala sobre a possibilidade de que o poder judiciário ele usurpe as prerrogativas dos poderes, ele avance. Ele faça isso que o Ronald Dworkin está propondo aqui como a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Mais maravilhosa para promover a agenda progressista que é impulsionada pelas fundações multimilionárias, né? Então, ela é maravilhosa nesse sentido. Não no sentido dos interesses do povo, dos interesses do Estado, dos interesses da nação. Isso não. Inclusive porque os Estados precisam perder a sua autonomia, a sua soberania, né? De acordo com essa nova concepção globalista que se está impondo e contra a qual nós brasileiros estamos tentando nos insurgir, até agora com sucesso, graças a Deus. Então ele diz o seguinte, aqui o Federalista, né, do Alexander Hamilton, ele diz: pode ser observado, em último lugar, que o suposto perigo de usurpações da autoridade legislativa por parte do Poder Judicial, que foi reiterado em muitas ocasiões, é na realidade um fantasma. Claro, ele não conhecia o Ronald Dworkin, então ele imaginava que aquilo era um absurdo, que não queria acontecer. Podem ocorrer de vez em quando más interpretações e contravenções da vontade da legislatura, mas nunca podem ser tão extensas que sejam uma inconveniência ou que afetem em qualquer grau sensível a ordem do sistema político. Então ele está dizendo, pode acontecer alguma vez, mas isso não vai atrapalhar o sistema político. Ele estava enganado. Isso pode ser inferido, com certeza, da natureza geral do poder judicial, dos objetos debaixo da sua alçada, da maneira como é exercido, da sua comparativa fraqueza e da sua total incapacidade de apoiar as suas usurpações pelo recurso à força, né? Eles não têm o exército à sua disposição. E a inferência é grandemente fortalecida pela consideração do importante controle constitucional que o poder de iniciar os processos por crimes de responsabilidade, dado a uma parte do corpo legislativo
e o poder de julgá-los dado a uma outra parte do mesmo corpo, terão sobre os membros do departamento judicial. O que ele está dizendo aqui? Vocês sabem que um membro de um poder só cai quando ele comete crime de responsabilidade. Que na prática é muito fácil de ser cometido, hein? Não é tão difícil assim de ser cometido. Eles vivem cometendo toda hora. Ora, por exemplo, quebra de decoro, essas coisas, poderia ser motivo. O que ele está dizendo? Então, você sabe que quando um membro de um poder comete um crime de responsabilidade, então, o que ele está dizendo aqui é que o poder legislativo é dividido em dois. Você tem Câmara e Senado. Justamente para não ter um poder absoluto, né? Então, uma parte do poder legislativo, a Câmara, admite o processo. Então, que aquele fulano será processado. E quando o processo é admitido, ele é afastado do cargo, cautelarmente. E a outra parte, que é o Senado, que representa os estados do país, nós estamos num regime federalista, então, os estados, os representantes dos estados, julgam. E quando eles julgam, acabou. O fulano é removido. Então ele está dizendo, o poder legislativo é dividido em dois, para que ele não seja absoluto, mas ao mesmo tempo para que ele iniba o poder judiciário. Para que o poder judiciário não faça aquilo que o Dworkin está dizendo que ele tem que fazer. E que eles estão dizendo que não existe, porque eles têm medo. Eles negam que existe isso porque eles têm medo. Mas não tem como negar. Isso está, teoricamente, apresentado. Bom, ele diz o seguinte, continua aqui o Alexander Hamilton. Isto só, por si, é uma completa proteção. É uma completa proteção desde que você use isso, né? Se você não usar, não tem jeito. Nunca pode haver perigo de que os juízes, por meio de uma série de usurpações deliberadas da autoridade da legislatura, se arrisquem ao ressentimento unânime do corpo em quem foi investida essa autoridade, enquanto esse corpo tiver na sua posse os meios de castigar a sua presunção, despromovendo-os dos seus lugares. É o oposto do que o Dworkin está dizendo aqui. Ele está dizendo que os juízes têm que avançar contra o Estado. Ele está dizendo, o que o Alexander Hamilton está dizendo aqui é que é o contrário. O Estado tem que garantir que os juízes não vão se insurgir contra ele. Isto, ao mesmo tempo que deve afastar todos os receios nesta matéria, também proporciona um argumento convincente para constituir o Senado como tribunal para o julgamento dos processos por crimes de responsabilidade. Porque alguns progressistas, inclusive, eles querem que acabe o Senado, né? Que tudo seja resolvido na Câmara. Mas isso é um grande perigo, porque quem é que vai julgar os crimes de responsabilidade se não houver o Senado? Então você dá um poder excessivo à Câmara, e depois a Câmara pode ser facilmente corrompida, né? E assim por diante. Tendo examinado, e confio, afastadas as objeções da organização distinta e independente do Supremo Tribunal Federal, prossigo para o exame da adequação do poder de instituir tribunais de hierarquia inferior e das relações que subsistirão entre estes e o primeiro. Aí ele acaba o assunto e ele muda de assunto. Ora, portanto, o que o Alexander Hamilton está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que o poder de barrar o ativismo judicial está nas mãos do Congresso e do Senado. Que eles têm a força de fazer isso.
E não apenas que eles tenham força, mas que eles devem fazer isso para o bem da democracia. Porque se eles não fizerem isso, o que acontece é que o poder judiciário cresce e com essa filosofia do direito do Ronald Dworkin, ele vai forçar digamos assim, a interpretação da Constituição, ele vai lacear a Constituição para que caiba nela tudo. Aborto, casamento homossexual, ideologia de gênero. E a sociedade vai ficar completamente desprotegida. Ela não vai conseguir impor a sua vontade. Justamente porque eles já têm uma teoria para justificar a sua oposição à sociedade. Uma teoria e uma prática. Ou seja, eles não são eleitos e, ao mesmo tempo, eles não são impedidos pelos outros poderes. Ora, eu estou dizendo todas essas coisas muito calmamente, porque a gente tem que explicar as coisas com calma, para as pessoas entenderem, né? Então, nós estamos vendo isso acontecer. E o Brasil, ele tem uma responsabilidade imensa. Por quê? Porque nós, atualmente, somos o bastião da defesa da vida no mundo. Somos o maior país da América Latina. E a América Latina é a grande pedra no sapato do globalismo. É a América Latina, hein? Não são os Estados Unidos. É a América Latina. E eles querem, de qualquer jeito, forçar a América Latina digamos, a capitular diante da defesa da vida, diante da defesa da família, diante da defesa dos nossos valores tradicionais. Eles querem fazer a América Latina se vergar. E se isso acontecer, a humanidade inteira estará caminhando numa direção absurda. Nós vamos acabar com a civilização cristã aqui, como está acontecendo na Europa. Nós vamos entrar numa espécie de definhamento, vamos definhar, e por fim, ela vai ser substituída por uma outra civilização, que não é cristã, né? Mas que pode estar muito mais na mão dos poderes globalistas, justamente porque não tem uma filosofia forte, não tem uma teologia forte, não tem nada. Então, acaba podendo ser o seu instrumentalizada de um modo mais fácil. Aparentemente não, mas no final das contas sim. É mais facilmente pervertida, né? Então a nossa responsabilidade é imensa. Ora, nós temos um projeto de lei, que é o projeto de lei 4754. O projeto de lei 4754, ele é de autoria do deputado Sócio Cavalcante, a atual relatora é a deputada Cristo Nieto. Ele é curtíssimo. Ele diz o seguinte, projeto de lei número 4754 altera a relação do artigo 39 da lei 1079, de 10 de abril de 1950. O Congresso decreta. Artigo 1º. Esta lei acrescenta o inciso 6º ao artigo 39 da lei número 1079, de 10 de abril de 1950, para incluir como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal a usurpação de competência do Poder Legislativo. O artigo 2º do artigo 39 da lei número 1079, de 10 de abril de 1950, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 6º. Usurpar competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
e tem uma justificativa de um único parágrafo. É isso. A Lei 4754 é só isso. Ela está garantindo que o Poder Judiciário não usurpará prerrogativas do Poder Executivo. Mas, assim, não está fazendo nada. Só está dizendo que se um membro do Poder Judiciário fizer isso, ele será. Ele poderá ser processado por usurpar competência do Poder Legislativo do Poder Executivo. Então, a Lei 4754 é uma lei que é simples. Ela não está processando ninguém claramente. Ela só está explicitando, né, o que é um pressuposto da própria Constituição, que os três poderes são independentes e que um não pode se imiscuir nas competências do outro, inclusive sob pena de crime de responsabilidade, como diz o Alexander Hamilton aqui no Federalista. Só está precisando um pouco melhor. Né? Ora, agora vocês vejam que coisa impressionante. O PL não é um PL revolucionário. Está apenas salientando aquilo que se pressupõe. Inclusive, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal ficam dizendo: não, mas nós não somos ativistas, não existe ativismo judiciário. Então, tudo bem. Então, se não existe ativismo judiciário, qual é que é o problema com essa lei? Né? Então, ela não está criando uma grande polêmica do ponto de vista popular, muito menos. O pessoal, o povo, não tem nada contra isso aqui, pelo contrário. Por outro lado, os deputados e senadores foram eleitos pelo povo. Então, eles são os nossos representantes. E eles têm à disposição deles toda a força da República. Portanto, eles só não levam isso aqui para frente porque eles não querem. Eles não pautam isso aqui porque eles não querem. Porque o Poder Judiciário não tem um exército à sua disposição, não tem o orçamento da... Inclusive, o orçamento do Supremo Tribunal Federal tem que ser aprovado pelo Congresso e tem que ser disponibilizado pelo Poder Executivo. Então, esse medo todo, ele não está justificado. Ele não é justificado. Claro, a não ser por medo de represálias do ponto de vista pessoal. Mas, francamente, você ser eleito para se submeter a isso é um absurdo. Portanto, como o poder legislativo e o poder executivo estão, digamos assim, nas mãos do povo, porque eles são suscetíveis a pressões do povo, nós precisamos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos empenhar nisso aqui. Nós precisamos nos empenhar. Nós precisamos apoiar os deputados que estão levando isso aqui adiante. Nós precisamos convencer os nossos deputados a serem um pouco mais incisivos no que diz respeito à proteção das suas prerrogativas constitucionais, porque é o futuro da democracia e, no caso dos direitos de defesa da vida, da família, etc., é o futuro da humanidade que depende disso. Não é uma brincadeira. Vocês vejam, o Supremo Tribunal Federal ia discutir a questão de gênero, agora, há dias atrás. E não discutiu, tirou de pauta, porque foram alguns deputados lá e conversaram com o presidente, que é o ministro Fux. Só que isso pode voltar a qualquer momento, e vai voltar. E vai voltar de um modo mais agressivo. Então, nós precisamos fazer com que a democracia prevaleça, porque ela corre perigo.
E o perigo aqui é muito grave, não é apenas a supressão do poder legislativo, não. Isso é contrariar a vontade do povo. A ideologia de gênero foi rechaçada em quase todos os municípios do Brasil. O aborto é esmagadoramente hostilizado pela população brasileira. Então, o avanço dessas pautas no Brasil não é a supressão do poder legislativo pelo poder judiciário, é a supressão do povo. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Termino dizendo o seguinte: nós estamos vivendo um momento muito delicado. Por quê? Nós falamos do ativismo judiciário, realmente é uma ameaça premente. Eu acredito que justifiquei isso aqui do modo documental mais claro que eu já fiz até hoje. Mas nós também estamos vivendo um momento esquisito do ponto de vista eleitoral. Porque nós tivemos diversas denúncias de fraude que aconteceram no Brasil, para as quais não se dá a devida atenção, e sempre a argumentação é aquela argumentação institucional, imagine colocar em discussão o nosso sistema, etc. Ora, nós estamos vivendo um período muito esquisito. Aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos e aquilo que está acontecendo no Brasil, nós tivemos denúncias muito sérias nos últimos dias, deve nos preocupar, porque, de fato, pode ser que o ativismo judiciário fique até para trás. De tanto ser denunciado, as estratégias sejam justamente essas de tornar todas as eleições fictícias, para que possa haver uma escalada dos partidos revolucionários, partidos de esquerda, os partidos que se auto-intitulam progressistas, mas que na verdade são regressistas para a barbárie, né? De tal modo que chega um momento em que tudo isso se imponha pelo próprio poder legislativo, coisa que não se tem conseguido nos últimos tempos, porque ainda há democracia, ou seja, a gente elege ainda as pessoas. Mas se o sistema eleitoral ficar comprometido, então, meus queridos, nós teremos adiante de nós um futuro muito negro. O ativismo judicial terá sido apenas uma etapa para o estabelecimento de um ativismo pago, um ativismo financiado internacionalmente, um ativismo contra o qual nós não poderemos fazer mais nada. Então eu queria chamar todos vocês à responsabilidade e, ao mesmo tempo, a nos empenharmos juntos. O meu tema aqui é ativismo judicial. Então eu conclamo você a apoiar os candidatos que lutam pelo PL 4754, que estão tentando fazer com que ele seja pautado. Nem sequer pautado ele foi até agora, o que é um absurdo. Pautar não custa nada, né? Não é que você pauta e você tem que votar necessariamente. Mas nem pautado ele foi. Isso é uma covardia assim, de proporções hercúleas, ao contrário. Então, nem pautado ele foi, então apoiemos esses deputados e também fiquemos de olho naqueles que se dizem católicos, mas que quando o tema é PL 4754, eles desconversam, fingem que não está acontecendo nada, que não é com eles, porque é com eles sim. Nós só temos esse recurso para frear o ativismo, para garantir que nós continuamos sendo os patrões desses que dizem nos representar. Uma boa noite e Deus abençoe a todos. Padre José Eduardo, queria agradecer ao senhor imensamente. Eu estou aqui impressionado, boquiaberto. O Eduardo Melo também está. A gente estava conversando no Twitter, no WhatsApp aqui. Ele também ficou impressionado com a colocação do senhor, a clareza com
o que o senhor falou, e fez uma grande denúncia. Eu acho que fez um raio-x de todo o processo. Eu também não lembro de ter visto uma exposição tão completa sobre o assunto. Eu acho que o ativismo ficou muito claro a urgência de se pautar a PL 4754, que contempla o impeachment de um ministro do Supremo que usurpa a competência, seja do Legislativo, seja do Executivo, do outro poder. É uma pressão popular que tem que acontecer. Deixa eu só dizer uma coisinha, Tigo, porque a gente precisa, o rigor aqui é muito importante para que nós possamos dizer as coisas para os nossos representantes. Veja bem, o 4754 nem está propondo impeachment, não é nem isso. Está apenas dizendo o seguinte, que aquele que usurpar o poder do executivo e do legislativo, o membro do poder judiciário, incorre em crime de responsabilidade. Agora, quem vai verificar se o crime... Primeiro, quem vai verificar se ele tem que ser admitido? É a Câmara. Quem vai julgar se ele cometeu é o Senado. E só então ele será empichado. Então, vejam, não é uma agressão ao Poder Judiciário, hein? Não é. Nós estamos apenas mostrando aquilo que está na Constituição, mas precisando de um modo um pouco mais lúcido, mais claro, para que não haja nenhum tipo de usurpação. É simples. Exatamente, padre. No direito, a gente segue, principalmente no direito penal, a gente segue o princípio, né? Que não existe crime se ele não tiver tipificado como crime. Então, existe a Lei 1079 de 1950, que tipifica todos os crimes de responsabilidade dos entes do governo federal, etc. Então, projeto de lei 4754, ele apenas tipifica mais um. Quer dizer, é uma tipificação, é um acréscimo à lei de 1950. E aí vem, né, o que o padre falou, o ativismo judicial, ou hoje, como a gente já está no ativismo jurídico, ele não diz lá que tem que seguir princípios mais atuais, mais recentes, né? Então, isso é uma própria contradição, né? Porque a lei que tipifica os crimes de responsabilidade é de 1950, então ela deveria ter uma revisão também nesse sentido, né? Então, o PL 4754 só tipifica mais um, que é a questão do que já está previsto na Constituição Federal, né? Então, não é um fato de impeachment ou de qualquer coisa desse sentido, né? É o fato de, olha, temos mais um elemento, mais uma forma, uma formalidade, uma tipificação que está em lei, né? Isso é importante falar. Do próprio sistema democrático. E, padre, muito obrigado aí pela brilhante palestra. Eu tenho certeza que o Tiva vai deixar isso gravado depois, eu acho que talvez editado cada palestra para ficar mais fácil das pessoas procurarem. Muita gente me perguntando aqui se as palestras iam ficar gravadas, mas isso para mim foi um marco. O senhor pegou realmente uma linha de raciocínio muito clara, muito gradual e muito fácil, numa linguagem, às vezes eu também estava comentando, numa linguagem muito fácil de absorver. Muito obrigado, padre, aí pelas suas palavras, pelo disseminar esse saber que o senhor tanto carrega. Agradeço. O interessante também, padre, é que a gente percebe que esse avanço, essa expertise dos movimentos contrários, eu diria Vida e Família como um todo, em toda a América Latina, eles vão por esse viés, entendeu? Eles usurpam o poder e eles vão direto na Suprema Corte. Isso a exemplo do que aconteceu em 73, né? Então, a gente tem trabalhado aí com o movimento latino-americano, tentando combater, né, esse avanço desse ativismo, tanto na Argentina, como no Chile, como na Guatemala. A gente tem falado muito sobre isso com os provídeos internacionais. Exatamente o que está acontecendo no Brasil, né? Então, eu penso assim,
os providas, as pessoas de bem, só pede que se respeite, né, que não se usurpe o poder, né, que haja realmente uma harmonia entre os poderes. E o movimento contrário vai tirar essa harmonia. Só que não só vai tirar essa harmonia para a família deles, eles querem que isso, né, assole um país inteiro, uma nação inteira. Então é hora mesmo das famílias, das pessoas de bem, compreenderem, buscar, apoiar esse projeto de lei, porque a eleição 2022 está chegando aí. Deputado que não representar o povo e a família, a gente não reelege, simples assim, né? Então acho que a gente tem que partir para esse embate e fazer com que cada um no seu quadrado faça valer. Respeita a Constituição, o Executivo valida as leis, buscam, né? O Legislativo, o Congresso Nacional fazem as leis, e é só isso, a gente só quer paz, e que se respeite a Constituição. A gente pede os ministros do STF, os 11 ministros que não foram eleitos pelo povo, respeitem as leis, respeitem a Constituição, é só isso que a gente pede, nada mais que isso, né? Então chega de ativismo judicial, a gente vai fazer campanha, a gente vai para a rua, porque a pauta é gênero, a pauta é aborto, daqui a pouco é prostituição, é legalização das drogas, então acabou, não existe, então demite o Congresso inteiro, porque eles não servem para nada, e a gente fica só elegendo lá, coloca os 11 ministros lá, numa eleição popular, para ver quem que vai segurar, né? Então chega, não dá mais, a gente não aguenta mais não somente essa usurpação, mas é uma ameaça constante, e alguém tem que barrar isso, é o povo brasileiro. Todo o poder emana do povo. Então, vamos lá, os 87% da população brasileira, mostra sua cara, vai nas mídias sociais, vai nas redes sociais, chega, STF, não cale a minha voz, não cale a nossa voz, né? Então, vamos para cima, e principalmente do Senado, são os senadores que fazem essa batina para colocar os ministros do STF lá. Então, a gente vai pressionar os senadores também, porque se o movimento feminista acha, né, que por ser minoria barulhenta vai conseguir avançar na sua agenda, fique ciente de que a população brasileira não vai deixar de trabalhar e de lutar, porque a gente precisa salvar o futuro, né? Chega de matar os brasileiros do futuro, né? Uma coisa que o padre disse, que eu achei assim fenomenal, e já era um objeto de reflexão nossa aqui nas redes, enfim, é a questão da legitimidade do processo, de fato, eleitoral que nós estamos vivendo. É um absurdo que não se tenha uma cobertura midiática, uma denúncia desse processo, é tratado com irrelevância as inúmeras denúncias e indícios de fraude. Você vê, o STJ, aí o Supremo Tribunal de Justiça, né, eleitoral, o STE, contratou um supercomputador sem licitação, que deu problema, o sistema que foi invadido por hacker, que expôs as informações internas. A coisa está evidente, está clara que o sistema de votação é inseguro, é fraudável, isso já foi mostrado por diversas vezes, diversos profissionais da área, né? Nos Estados Unidos, existem alguns estados que ainda adotam aí o sistema eleitoral unicamente de urna eletrônica, sem o sistema físico. A própria fabricante das urnas eletrônicas, que não emitem o certificado de papel, a própria empresa se declarou, falou que não vai mais produzir e fornecer esse tipo de urna, porque ela está percebendo que, de fato, ela é fraudável. E ela só vai oferecer para os estados a urna com o comprovante de papel para poder verificar o voto depois, né? Para apurar novamente, fazer uma verificação. Então, está muito claro, e aqui no Brasil, o STF insiste em querer julgar essa questão e classificar como inconstitucional, vamos dizer assim, a urna de papel. É uma coisa bizarra, o STF, a Suprema Corte, que para poder julgar o preço do pãozinho de sal, né, o preço do pãozinho. Você lembrou bem agora. Com tanta coisa grave para tratar. Eu não entendo isso, né? Você vê assim, bandidos, né, do colarinho branco entrando com recursos o tempo inteiro e eles são atendidos de imediato, enquanto tem gente ali no STF com situações
já no engarrafamento de anos, e políticos grandes ali do Senado que não têm a sua situação julgada e continuam lá, né, exercendo ali o poder sobre a nação. É, de fato, um colapso. Eu entendo que nós vivemos num processo